Olá, meus amigos, é uma grande alegria, uma grata satisfação estar aqui novamente com vocês. Sempre quando dois ou mais estão reunidos em nome de Jesus, com certeza, se não ele, mas seus mensageiros de luz, seus anjos espirituais estão presentes. É isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos, por isso estamos aqui, para louvar a Deus, para agradecer ao Pai Celestial por tantas bênçãos alcançadas e para pedir, porque somos eternos pedintes na casa do Pai. Em tempos de pandemia, nós nos solidarizamos com tantas tragédias, tantas famílias que perderam seus entes queridos, já mais de 150 mil famílias tragicamente prejudicadas, tristes, sofridas, e aqui a gente se solidariza com todos aqueles que de uma forma ou de outra foram prejudicados. E o tema de hoje vai nos levar a refletir sobre a pandemia também, porque o tema de hoje fala sobre o trabalho em tempos de pandemia, o trabalho no bem em tempos de pandemia. Temos o trabalho home office, aquele trabalho profissional que todos nós exercemos, mas aqui a gente vai abrir o campo para o trabalho no bem, o trabalho na seara do Cristo. Eu selecionei uma leitura do livro de Leon Denis, O Caminho Reto. O Leon Denis foi quem deu continuidade após a morte de Allan Kardec, lá nos idos de 1890, né? Naquela época, o Espiritismo ainda estava começando a tomar forma na França, na Europa, e Leon Denis foi um consolidador, consolidou o Espiritismo naquela época, né? Nasceu em 1846, morreu em 1927 e escreveu o livro O Caminho Reto em 1890. Nesse livro há o capítulo 11 que fala sobre trabalho, sobriedade e continência. Na verdade, o que interessa para a gente aqui é trabalho. Então, eu selecionei alguns trechos, eu vou ler aqui para vocês. O trabalho é uma lei para as humanidades planetárias. O trabalho é a honra, é a dignidade do ser humano. O trabalho é um grande consolador, é um preservativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas. Acalma as angústias. O trabalho é sempre um refúgio seguro na prova, um verdadeiro amigo na tribulação. Mas quão digna de piedade é a situação daquele a quem as enfermidades condenam à imobilidade, à inação. Parágrafos extraídos de um livro de 1890, portanto nós estamos falando aí há 130 anos, mas que tem muito a ver com o momento que nós vivemos. Um momento em que muitos de nós ainda confinados, ainda se preservando, se cuidando nos lares, evitando sair, tenta trabalhar o lado profissional, e a questão é, e o lado do trabalho na seara do Cristo? Enquanto naquele outro tempo anterior a fevereiro, os centros espíritas abriam, recebiam público, ali era um refúgio nosso. De certa forma, nós íamos aos centros espíritas e aprendemos nesse período os ensinamentos do Cristo, a parte teórica. E agora nos afastamos. Temos ouvido as lives, ou visto as lives, os áudios, mas nós estamos sendo convocados para a parte prática. Se aprendemos ao longo dos anos a importância do trabalho na seara do Cristo, é nesse momento que nós estamos sendo confrontados com os nossos medos, com as inseguranças, com os riscos, com os cuidados necessários,
mas que somos às vezes, ou muitas vezes, convidados para a prática do bem. E nessa ponderação, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos construindo em nossas vidas para, ao sairmos da pandemia, sairmos dela melhor do que entramos. É um convite à reflexão, mas também um desafio. Sempre lembrando que nós temos a obrigação de seguir as orientações médicas, sanitárias, todos os cuidados, né? A gente sabe que o pior já passou e que a gente já enxerga a luz no final do túnel, mas é desafiador, porque precisamos nos movimentar e nos mexer nessa seara para que a gente saia maior, para que eu possa sair maior do que quando eu entrei. Então essa leitura é uma leitura extremamente atualizada, porque a solução ou a cura de alguns dos nossos males está no trabalho do bem, na seara do Cristo, né? Eu vejo aqui, acalma as angústias. Quantas angústias, quantas pessoas, quantos familiares, quantos de nós angustiados, tristes, desanimados, depressivos, querendo a vida de volta, aquela vida anterior. E na verdade, o trabalho no bem é um grande consolador, é um preservativo salutar contra as nossas aflições. Sim, uma forma de minimizarmos os medos, uma forma de minimizarmos o pânico é olhando o outro que sofre, é percebendo a existência da pandemia, não somente dentro do meu lar, mas em tantas comunidades abandonadas, em moradores em situação de rua, em famílias em situação de vulnerabilidade social. E temos que ouvir os chamados e atendê-los, porque fazemos parte de uma grande engrenagem do bem. E não podemos deixar de fazer a nossa parte. Porque se eu, Carlos, dentro do meu lar estou amedrontado e preocupado, o meu vizinho também está, o meu amigo, o meu familiar, todos estão, mas tem aquele que sofre, que não tem uma casa, um lar, um teto, uma cama, um álcool gel, uma máscara, não tem nada. O que nós podemos fazer por esses nossos irmãos enquanto estamos em condição melhores que eles? Se eles estão na condição de ser ajudados, nós estamos na condição de ajudar. E o trabalho é sempre um refúgio seguro na prova, um verdadeiro amigo na tribulação. Ou seja, nós temos que ter o trabalho como um aliado nosso, não como uma obrigação. O trabalho no bem, a prática do amor, da caridade, é uma forma de aliviar as nossas tribulações. Olha que interessante. Deus, através das leis de causa e efeito, nós sabemos que estamos sujeitos a tudo aquilo que fazemos, os resultados. Então, quando nós estamos aqui embarcados nesse planeta, muitos de nós temos aqui uma lista de coisas para cumprir. E sofrimento, dor, está junto. Agora, na medida em que eu ajudo a reduzir o sofrimento, a dor do outro, de alguma forma eu faço essa ligação com o outro e ajudo ele a superar os seus traumas, as suas tragédias, as suas dores, o sofrimento, eu na verdade estou reduzindo na minha vida provas que eu teria de passar, provas que eu me submeteria, mas na verdade a prática do bem está aliviando em minha vida, na minha família, uma verdadeira bênção, é uma lei da natureza. A lei do trabalho é a lei do progresso. Eu trabalho para progredir. Então, para que nós possamos sair melhores do que entramos neste ano de 2020, nós precisamos ter o trabalho aliado a nós, no sentido de que a gente possa progredir. Não podemos simplesmente esperar que as coisas melhorem, que voltem tudo ao que estava. Está na hora de arregaçarmos as mangas
está na hora de trabalharmos no bem, já que temos os outros trabalhos e os outros afazeres e continuamos eles durante a pandemia. Eu faço parte da Associação Caminho de Casa, tem até um logotipo aqui, fazer a propaganda, vendeu peixe aqui. A Associação Caminho de Casa é uma instituição que nós criamos há alguns anos, que ela atua em comunidades carentes, principalmente agora nesses tempos de pandemia, e nós temos divulgado no Instagram da associação, no Facebook, muito do que está sendo feito ao longo desse ano inteiro. Praticamente todos os dias, né? O nosso Insta é Associacão_Caminho de Casa, e o Facebook é o Associação Caminho de Casa, tudo junto. Mas de uma forma ou de outra vocês encontram facilmente, e se puderem seguir, e ali vão vir uma série de postagens. Tem umas postagens ali que me chamaram a atenção agora recentemente, que eu queria compartilhar com vocês. São duas que ocorreram comigo. Uma mais anterior à pandemia e uma agora na pandemia. Anterior à pandemia foi exatamente, está completando agora, próximo de um ano, foi durante a época das sacolinhas de Natal, e eu me lembro que eu estava envolvido com os trabalhos de sacolinhas, isso era uma segunda-feira, e uma pessoa socorro da comunidade da paróquia Nossa Senhora de Fátima me ligou e disse o seguinte: olha, vocês não têm cobertores para doar aqui para o pessoal do SASP, que são aquelas pessoas moradores em situação de rua, porque a gente já doava cobertores para eles, né? Sempre doamos, mas a gente doa em julho, no inverno. E quando ela me falou isso em dezembro, eu achei gozado, eu falei, poxa, socorro, cobertor, porque o cobertor, assim, dezembro é seco, é úmido, porque chove muito, e é quente. Ora, molhou o cobertor, joga fora, né? Qualquer chuva vai destruir o cobertor. No inverno não, ele é seco e não chove e é frio, então o cobertor dura mais tempo, né? Mas no verão não dá. Eu falei, por que você não arruma capa de chuva? Porque a capa de chuva ela protege da chuva e depois você tira, porque está calor, não tem necessidade de cobertor, né? Eu falei, arruma capa de chuva. E eu falei, legal, Carlos, você arruma capa de chuva para mim? A gente tem muita necessidade nos moradores de rua agora nessa época de chuva em dezembro. E aí, eu desliguei o telefone, né? Eu falei que ia arrumar naturalmente, não tinha nem ideia por onde começar a arrumar capa de chuva. Dezembro, eu falei, puxa, vou lá na 25 de março comprar umas 50 capas de chuva, aqueles quadradinhos, né? O pessoal vende. Aí eu falei, mas lotado agora, né? Época de sacolinhas de Natal, lá de Natal, aquilo tá tudo lotado. E deixei. Na terça-feira, um amigo meu, o Cléo, me ligou. Olha, a prefeitura me arrumou aqui um monte de brinquedos que eu queria colocar nas sacolinhas de Natal. Estou mandando para você completar. Eu falei, Cléo, legal, bacana, manda aí. E quando chegou aquele monte de brinquedo que ele tinha ganhado da prefeitura, eu comecei a tirar e comecei a achar o que no meio? Capa de chuva. Uma, duas, três, mas no meio de brinquedo, de reloginho, jogos eletrônicos, tudo que era essas bugigangas que o pessoal vende, que a prefeitura tinha recolhido, capas de chuva. Aí eu liguei para ele e falei, poxa, eu estava precisando mesmo de capa de chuva. Você tem mais? Aí ele falou, peraí lá. Aí deu uma procurada lá. Tem umas 300, 400, serve? Interessante, né? No dia anterior eu não sabia, não tinha a mínima ideia onde eu ia arrumar capas de chuva. No dia seguinte eu tinha 300, 400 capas de chuva, já com o destinatário certo, né? E vou contar a segunda história para depois a gente juntar as duas. Essa foi mais recente, agora no mês passado. A gente tinha acabado de fazer uma distribuição de mantimentos no Jardim Pantanal, na Associação Mães do Pantanal, tem até publicação lá no nosso Insta sobre isso, e a gente sempre entrega, junto com as coisas todas, frango, ovos, legumes, verduras, a gente entrega também kits de higiene e limpeza com álcool gel e máscaras. E depois que eu entreguei esses 50 kits lá, eu me lembro bem a quantidade, o que eu sei é que eu falei, puxa vida, não tem máscara para a próxima entrega na semana que vem, que era uma quarta-feira, a semana seguinte. E aí no final de semana eu falei, puxa, tem que arrumar máscaras, né? Porque como que eu vou entregar as máscaras no kit da quarta-feira? Tinha mais uns 50, 60 para entregar. E aí fiquei pensando, aí
Falei com a nossa amiga Silvia, que ela produz, ela faz máscaras na máquina mesmo, ela doa o tempo dela fazendo máscara. Ela falou, olha, eu não tenho nada pronto entrega para você, que ela doa para a gente. Liguei para o pessoal nosso da cooperativa lá de Mogi, que é uma turma que está fazendo máscaras também, não tinham pronta entrega. E aí chegou a segunda-feira, eu falei, puxa, agora sim, estou bem enrolado. Nisso, um amigo meu me manda uma mensagem pelo WhatsApp. Lá no Instagram tem até a mensagem dele lá. Tenho máscaras para te doar. Bom, eu não pedi nada para ele, não falava com ele há pelo menos 6 meses. Tenho máscaras para te doar. Aí eu falei... Ele falou, você precisa? Eu falei, claro, estou precisando, estou atrás. No dia seguinte, ele me trouxe 2.000 máscaras. Acreditem? Aí a gente fala, estamos todos conectados. E aí vem o espírito do trabalho, do ouvir o chamado, do dar atenção e do fazer a nossa parte. Lá atrás, nas capas de chuva, se a Socorro tivesse me ligado, ou nem me ligado, mas se ela tivesse falado, eu não tivesse falado nada de capa de chuva e largado isso para lá, e nem dado retorno para, não tem cobertor, deixa para lá, o que eu faria com as capas de chuva no dia seguinte? Não teria utilidade nenhuma, ou nem chegariam. Né? Da mesma forma, agora com as máscaras, as máscaras foram doadas já com um objetivo, eu estava precisando das máscaras. Então, a espiritualidade trabalha na nossa vida de uma forma espetacular, maravilhosa. Ela nos utiliza como ferramental na prática do amor, na prática do bem. Então, muitas vezes nós estamos em casa, recebemos uma ligação, um pedido, um clamor, um alerta, alguma coisa, e aí a gente deixa de atender, a gente quebra aquele elo que faz a ligação do bem. Somos responsáveis. Então a gente fala, não basta não fazer o mal. Ah, mas eu estou na minha casa, não estou fazendo mal para ninguém. Não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Porque como nós estamos todos conectados numa engrenagem do bem, nós temos a nossa parte para receber e passar, e fazer as coisas acontecerem. Se alguém faz uma oração pedindo que Deus mande um anjo na vida dele, e de repente você ouve um chamado para visitar tal pessoa, e você se nega a visitar aquela pessoa, ora, sabemos que Deus realiza os milagres dele com a utilização nossa, dos médicos, dos professores, dos enfermeiros, dos vizinhos, de todo mundo. Na verdade, os instrumentos da espiritualidade para a prática do amor e da bondade e realização de milagres somos todos nós. Então, o trabalho nos convida a refletir que quando eu não me mexo e não faço nada, eu estou me prejudicando, porque eu estou angustiado, eu estou cheio de tristeza, eu estou cheio de depressão, eu estou triste, tudo me prejudica. A falta de sair ao encontro do outro e auxiliar me prejudica. Mas eu gero uma dívida maior, porque eu estou quebrando um elo de uma corrente, de uma engrenagem, que precisa do meu trabalho, do meu movimento, para que as coisas aconteçam. O exemplo da máscara, recebi de um lado e entreguei do outro. O exemplo das capas de chuva, recebi de um lado e entreguei do outro. Não gastei dinheiro, não me doeu, apenas boa vontade e necessário estar nos lugares corretos e falar a coisa certa, a boa vontade. Então, meus amigos, em tempos de pandemia, precisamos retomar, aqueles de nós que ainda não retomou, precisamos retomar os trabalhos na seara do Mestre Jesus, fazer a nossa parte para amenizar as dores, amenizar o sofrimento, amenizar a miséria, porque é necessário para o nosso progresso, é necessário para a nossa evolução. É uma lei da natureza, é uma lei de Deus, é uma lei deste planeta. Com todos os cuidados necessários que a pandemia exige, com todos os cuidados que nós temos que ter, mas
olhar o outro, sentir compaixão pelo sofrimento do nosso irmão que não está em uma condição tão privilegiada quanto a nossa, é importante porque vamos participar desta corrente do bem, deste elo de solidariedade, ao mesmo tempo em que isso faz para a gente um bem danado. Então é essa mensagem que eu trago do livro lá de trás, de Leon Denis, de 130 anos atrás. O trabalho no bem acalma as angústias, reduz a tristeza, melhora a depressão, nos deixa alegres, sorridentes, porque faz parte da natureza humana. Desejo a todos muita paz, muita saúde, que Deus abençoe todos nós nesta seara e que a gente possa seguir sempre com força, com coragem, com ânimo, porque Deus controla tudo. Tudo está no controle de Deus. É isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos. Que assim seja, graças a Deus.